Tem a questão daquela expressão que as pessoas deixam muito passar direto, que na nossa versão bíblica brasileira colocaram Paulo dizendo: e quando tiver entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Essa expressão está diretamente relacionada àquele fato que a maioria não quer aceitar, que é o fato de que o Deus Iá tem os seus escolhidos. O que Shaul Hachalia, chamado de apóstolo Paulo, está dizendo nesse texto, nessa carta, é que antes de Yeshua vir de novo ao mundo, manifestar o reino dele, para concretizar o reino dos céus, primeiro tem que entrar uma totalidade de nações. Tem uma quantidade certa de gentios que o Deus Iá vai admitir no seu reino. A pessoa diz, porque eu escolhi a salvação. Ninguém escolhe. É sempre o Deus Iá que toma a iniciativa de trazer quem tem que vir, como ele fez comigo em 1997. Existe uma quantidade específica de gentios que o Deus Iá vai aceitar que entre no reino dele, na presença dele. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Na época em que eu frequentava o meio evangélico, eu andei em muitas igrejas de denominação diferente, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Mas a questão dessa expressão da plenitude dos gentios é essa. Existe uma quantidade específica de gentios que o Deus Iá vai aceitar entrar na presença dele. Porque como Paulo bem escreveu aos Romanos, Iá fez um pacto com Judá e Jerusalém, com o povo israelita. Como o Projeto Reina já falou outras vezes, na mentalidade do Deus eterno, pelo que a gente lê na Bíblia, Israel para ele não é o nome de um país, é o nome de um povo. E o povo Israel não é só israelita. O povo Israel começou com o povo israelita, porque eles são os depositários iniciais da aliança. Iá primeiramente pegou eles e separou, e deu costumes diferentes a ele, e falou, vocês vão ter costumes diferentes, porque vocês são meu povo tem que ser diferente. Ponto. E a partir desse povo diferente, Iá começou a estabelecer uma série de normas que até naquela época mesmo alcançou estrangeiros. No Shabat você não poderá executar nenhuma tarefa, nenhum trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, e nem o estrangeiro que está no teu meio. Porque já naquela época já havia estrangeiros servindo a Iá dentro do povo de Israel. Só que agora o estrangeiro não precisa mais estar dentro do povo israelita para servir a Iá. Ele só precisa estar ligado ao judeu Yeshua, que veio em forma de homem nascido, sendo judeu da tribo de Judá, e com isso ele anunciou a esperança da vida eterna para tudo quanto foi gente. E a gente lê na Bíblia que muitos estrangeiros aceitaram antes do próprio judeu. E aí Yeshua falou, muitos de fora do Oriente, lá do Ocidente, se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto muito judeu vai ficar de fora. A salvação vem primeiramente se manifestar através de seu povo escolhido, o povo israelita, que ele chamou primeiro e trouxe para a presença dele. Mas existe uma quantidade total de não-judeus que o Deus Iá vai admitir diante de si. E quando essa quantidade se completar, aí sim tudo será manifesto. Quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe, só o próprio Deus Iá sabe. Se aparecer algum profetinha de igreja dizendo, não, eu sei, Deus me revelou quando é que vai completar a plenitude do gentio. Sai fora que é mentira. Então, a plenitude dos gentios é essa questão. Quando se completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Atualmente, tem muito judeu que não quer saber de Deus. Muitos judeus não acreditam mais em Deus, do holocausto para cá. Nem o povo israelita ainda não entrou a totalidade na presença do Deus Iá, quanto mais os gentios. Por enquanto, Deus Iá ainda está aceitando gentios. Os gentios estão vindo para a presença dele. Estão vindo de uma forma meio torta, através do cristianismo. O cristianismo é uma visão incompleta, mas é o que tem. Mal ou mal, Iá está usando o cristianismo ainda de alguma forma para trazer o pessoal. Mas o cristianismo é tão torto que só consegue entrar na presença dele pelo cristianismo e permanecer quem realmente pertence a ele. Quem não pertence a ele vai entrar pelo cristianismo, não vai ficar sem entender nada, não vai acreditar, porque tem pastor corrupto, porque tem padre corrupto, etc. e tal. Mesmo entrando na presença dele através de uma visão corrompida que é o cristianismo, só quem pertence a ele vai permanecer.
E por isso, através de pregadores avulsos do cristianismo, etc e tal, muitos estão entrando na presença do Deus Yah até hoje. E muitos judeus também. A gente tem visto testemunho na internet, tem ministério de judeu pregando Yeshua dentro de Israel. E esses ministérios estão trabalhando e muitos judeus aceitando o testemunho de Yeshua HaMashiach. A plenitude, a quantidade total de judeus, de israelitas que vai entrar na presença dele, só vai acontecer depois que entrar a quantidade total de gentios que ele vai aceitar na presença dele. Conclusão final. Provavelmente ainda vai passar muito tempo até entrar todos os gentios que o Deus Yah aceite diante de si. Perto da volta de Yeshua, provavelmente ainda vai ter muito israelita que não acredita nele. Essa explanação é para você ter uma base sobre esse pensamento. Mas não espere esse tipo de evento, não espere ver isso na televisão nem na internet. Apenas se foque na sua vida espiritual.